Bem-vindos à primeira videoanálise do Arise, Arqueologia Interativa e Simulações Eletrônicas. Para começar, Rodrigo, qual é o nosso objetivo? O objetivo do nosso grupo enquanto arqueólogos é estudar as estruturas representadas nos games. E para isso, hoje a gente vai inaugurar o canal apresentando para vocês o jogo Zero AD, Carol. Acompanhem agora as nossas impressões sobre artefatos e construções em Zero AD. Pode escavar jogos? Zero AD é um jogo estratégico em tempo real que lembra muito o clássico Age of Empires, lançado em 1997. Produzido por uma aliança de desenvolvedores voluntários denominada Wildfire Games, Zero AD surgiu nos anos 2000, tendo a sua versão open source lançada apenas em 2009. Atualmente, o jogo ainda está em desenvolvimento, sem previsão de lançamento final. Por ser um jogo inspirado em contextos históricos, Zero AD leva os jogadores ao passado das civilizações gregas, representadas por atenienses, espartanos e macedônios, além dos romanos, cartagineses, celtas, bretões, gauleses, íberos, seleucidas, persas, mauros e ptolomaicos. Realmente são muitos os povos que o jogo oferece, mas será que todos os aspectos históricos estão corretos? Existe de fato uma correspondência entre aquilo que vemos em tela e aquilo que é encontrado em campo durante as escavações arqueológicas? Vamos descobrir isso agora. Analisando a construção da cultura material representada no jogo, podemos afirmar que ela possui algumas das principais características dos povos representados. No entanto, não está muito de acordo com aquilo que encontramos nos vestígios arqueológicos. A falta de ordenamento da malha urbana é um aspecto que chama muita atenção no jogo em geral, e, no caso romano, não é diferente. Uma vez que os principais edifícios oferecidos são cobertos por mármore, podemos acreditar que os modelos romanos de Zero AD pertencem ao período do Império Romano, ou seja, são de uma época em que os assentamentos romanos, mesmo os das colônias, possuíam clara distribuição espacial. Eles eram baseados na antiga organização dos acampamentos militares, tendo duas vias largas principais de intersecção, o Cardus e o Decumanus, e demais ruas que formavam um traçado ortogonal. No jogo, nada disso existe. O jogador pode criar casas, mercados e templos sem obedecer a nenhum padrão tipicamente romano. Além disso, é possível estabelecer campos de plantio, o Ager, no centro da cidade sem problema algum, impensável para qualquer romano antigo. Algo semelhante acontece na civilização grega do jogo. A representação da ágora reproduz alguns conceitos arquitetônicos que existiram na Grécia Antiga, como um pequeno tolos, um edifício colunado circular e uma pequena estoa, um edifício colunado alongado. No entanto, os estudos indicam que a monumentalização das ágoras é tardia e, salvo exceções, ocorre somente a partir do período helenístico e romano. A ágora, no jogo, é representada aberta e com poucos edifícios cívicos, sendo apenas o centro de recrutamento de aldeões e de upgrades das tecnologias. Embora Zero AD não apresente sinais de temporalidade no sentido histórico, ele coloca em tela avanços de níveis de civilização, permitindo ao jogador construir edifícios mais complexos, aprimorar seus exércitos e melhorar a captação de recursos. Então, como dizer que os atenienses simulados no jogo sejam a representação de seus antepassados clássicos? O jogo não tem essa preocupação. A finalidade de Zero AD é entreter, não educar. De outro lado, temos as moradias. As casas romanas causam calafrios nos especialistas da área. As casas não são romanas, são gregas. Jamais devemos esquecer a influência da Grécia sobre Roma, mas, como em muitos outros jogos sobre a antiguidade, existe uma tendência em tornar ambas as civilizações sinônimos. Em Zero AD, a casa térrea romana, a Domus, na verdade, possui a planta da casa grega, a Oikos. Uma típica domus romana possui características que estão ausentes nas casas gregas. Elas tinham átrios com aberturas no teto denominadas compluvium,
que possibilitavam a captação de água para ser armazenada no impluvium, uma cisterna que permitia aos romanos sempre terem água dentro de suas casas, não precisando recorrer às fontes públicas. No entanto, a água não é um problema em 0 AD, visto que esse importante recurso natural sequer é utilizado para a manutenção da vida das cidades, sendo possível até mesmo a criação de grandes fazendas em terrenos desérticos. Esse problema de representação de moradia também ocorre no caso da civilização cartaginesa. A construção 3D da casa cartaginesa, a Bet, provavelmente é baseada nas habitações norte-africanas. O jogo acerta em alguns pormenores que dão graça à pouco conhecida cultura púnica. As fachadas das casas são marcadas com o signo de Tanit, um símbolo antropomorfo da deusa da fertilidade do panteão púnico, consorte de Baal. O símbolo representava uma conexão entre o celeste e o terreno e pode ter sido utilizado como ícone apotropaico, ou seja, protegia contra o mal olhado. Do ponto de vista militar, alguns edifícios romanos, como o acampamento e as muralhas de pedra, as Moenia, carregam a conhecida sigla SPQR, intimamente ligada à representação das legiões romanas. O uso descontextualizado de elementos como esse pode apresentar certas imprecisões ou causar confusão nos jogadores de 0 AD. A sigla SPQR, por exemplo, pode generalizar as diversas divisões dentro do próprio exército romano, composto não só pelas legiões, mas também por tropas auxiliares, pela marinha e pelas coortes. Por sua vez, o acampamento militar entrincheirado é um dos pontos de acerto do jogo. Ele só pode ser construído em território neutro ou inimigo, o que, além de forçar o jogador a deixar sua zona de conforto, também transmite a noção da necessidade de estabelecimento de guarnições em territórios estrangeiros, o que, de fato, acontecia, em especial na conquista das províncias. Alguns outros aspectos da cultura material presente em 0 AD merecem destaque em nossa análise. O porto de Cartago, chamado pelos gregos de Cóton, é uma das estruturas mais singulares dos cartagineses. No entanto, 0 AD utiliza apenas uma parte desse complexo naval. No jogo, podemos construir somente a Ilha do Almirantado, lugar protegido por muralhas e correntes de ferro, utilizado para a construção das embarcações. O porto comercial que o antecedia se organizava como um complexo de formato retangular dedicado às atividades de trocas mercantis. Como não é possível realizar modificações nas paisagens dos cenários de 0 AD, ao construirmos a Ilha do Almirantado, a tornamos vulnerável ao ataque de outras civilizações, fato que não reflete a realidade histórica e arqueológica. Os teatros gregos também merecem destaque. Ao representar o teatro, o modelo é resultado de uma confusão entre os conceitos de um teatro grego e de um romano, apresentando elementos de ambas as construções, assemelhando-se tanto de um teatro grego, por conta principalmente de sua orquestra redonda, quanto de um teatro romano, pela principal característica de sua orquestra semicircular. Não devemos, contudo, desmerecer o jogo por suas incongruências históricas ou arqueológicas. 0 AD é ousado em sua proposta e principalmente tem o mérito de ser open source, ou seja, a comunidade de jogadores pode trabalhar para modificar a experiência. O jogo, como dito, ainda está em desenvolvimento e provavelmente algumas coisas mudarão. Falta o balanceamento da dificuldade, que está muito alta até nas categorias mais fáceis, e a inclusão de alguns elementos arquitetônicos que estão apontados no jogo como ainda não implementados. Não sabemos se haverão updates dos modelos 3D para algo mais verossímil do ponto de vista arqueológico, e por isso devemos sempre frisar o contexto no qual os jogos são desenvolvidos, para evitarmos cair na armadilha de acreditar que tudo que está na tela é um retrato fiel daquilo que existiu no passado. Esperamos que tenham curtido a nossa primeira videoanálise. Para ter acesso ao conteúdo na íntegra, clique aqui embaixo. Conhece algum jogo que pode ser escavado? Manda sugestão nos comentários. Gostou da nossa jogatina? Quer saber mais sobre arqueologia interativa? Não esquece de se inscrever no canal da Arise
dar aquele like no vídeo e seguir o Arise também nas redes sociais, para não perder nenhuma das novidades. Até a próxima escavação!